O Baltimore Ravens é favoritaço para o prêmio de decepção do ano. Essa é a sensação que eu tenho depois desse final de semana, mas temos muitas coisas para falar. Afinal, rolou até um empate em 40-40 e foi mais um final de semana maravilhoso de NFL. Então fala aí, meu amigo, minha amiga ligados no Toque Passa. Já perceberam? Estou aqui no trabalho para conversar com vocês. Primeira parte do nosso encontro, teremos live ainda nesta segunda-feira para falar um pouco mais, mas vou tentar passar por todas as partidas que rolaram no domingo para a gente trazer alguns pontos desses jogos, aumentar essa discussão, né? Então quero o seu comentário aqui embaixo, aquele detalhe que às vezes passou batido por mim, deixa aqui a sua opinião, deixa o seu like, o seu hype, se inscreva no canal, compartilhe o Toque Passa. Se puder colaborar um pouco mais, faça parte do Clube Amigo Ligado, seja um apoiador, um financiador aqui do Toque Passa. A gente precisa contar com a colaboração de vocês para fazer esse trabalho bem feito, né? Então você é parte fundamental e tem lá as vantagens também. Vamos nessa, roda a vinheta. Vamos lá, vou começar pedindo aquela moral lá para o Gol, gol.com.br. Aqui embaixo na descrição tem o link lá para você conferir nosso canal no YouTube, né? Tem o noticiário, os informativos. Eu acabei não fazendo uma watch party, como a gente tinha falado aqui, de assistir pelo menos o primeiro horário de jogos no domingo, porque não estava 100%, tô percebendo, a voz não está 100% não, mas estou melhor, e aí eu preferi dar uma descansada, porque a semana promete ser longa. Eu vou começar esse vídeo também fazendo uma homenagem a um cara que eu sempre fui muito fã, né, e eu recebi essa notícia depois da morte do Paulo Soares, o Amigão. Todo mundo que acompanha a ESPN sabe quem é o Amigão, uma das pessoas espetaculares, uma pessoa sensacional que eu sempre fui fã. Tive o prazer de conhecê-lo, o prazer de conviver um pouco com ele e pessoal do bem, né? Um amigo meu colocou lá que aquelas unanimidades, né? Pessoa boa que todo mundo gosta e um amigão. Então fica aqui meu abraço, conforto para os familiares, para os amigos e todos os fãs, né? Como eu sou um fã do Amigão. Triste começar assim, mas eu acho que eu precisava falar um pouquinho sobre o Paulo Soares, uma pessoa espetacular. Agora sim, vou lá derrubar aqui, né? Vamos lá dividir meio a meio aqui a tela. Começar falando desse empate em 40-40, né? Um placar que nunca tinha rolado na NFL. Pô, incrível, né? A prorrogação, você terminar empatado desse jeito. É um jogo que ficou com muita expectativa do reencontro ali do Micah Parsons contra a sua ex-equipe, e o Micah Parsons não foi um fator, né? Tirando o detalhe básico, né, dele ter impedido a vitória do Dallas Cowboys, foi ele que faz o sack que impede que o Dak Prescott marque o touchdown da vitória, mas aí também a gente tem que falar aqui, né, parabéns para quem colocou o Jake Ferguson para parar o Micah Parsons naquela jogada específica, né, no 1 contra 1, o Ferguson contra o Parsons, incrível. Parsons passa com tudo e vai lá e busca o Dak Prescott. Foi um jogo mais quieto, né, do Parsons, acho que ele sentiu um pouquinho. Vou falar para vocês que eu tenho pena, assim, de quem não gosta, eu acho que o Dak Prescott, ele acaba muitas vezes sendo super valorizado por ser um jogador do Dallas Cowboys e subvalorizado justamente por isso, porque ele comete alguns erros, mas, cara, ele faz algumas partidas muito boas, né? E ontem foi mais uma partida muito boa dele, o Dak Prescott soltando a bola rápido, conseguindo fazer boas leituras, teve 3 passos para touchdown, não foi interceptado, um rating de 124,9. Foi mais um bom jogo do Dak Prescott, que não está contando, por exemplo, com o CeeDee Lamb, né, que é o seu principal recebedor. Você está com um grupo que é mais limitado aqui, você vai lá e usa o Pickens, uma partida de 134 recepções, jardas recebidas, né, muito bem o Dak, tem que citar como ponto positivo. Ponto negativo aqui, aliás, grande partida também do Jordan Love, mas eu esperava uma boa partida ofensivamente do Green Bay Packers. Não esperava uma partida ruim defensivamente do Green Bay Packers. Essa defesa que eu acho que acende um alerta, porque, né, derrota na semana passada não foi por culpa da defesa, óbvio, mas era contra um ataque horrível, e dessa vez, um show, né? Eu acho que os Cowboys não tinham um ataque para fazer o que fizeram, para machucar a equipe dos Packers da forma que machucaram. Então um empate não é tão ruim, né? Foi buscar um ponto fora de casa, importante é continuar pontuando, campeonato longo aqui, né? Mas tá bem aberta, essa disputa tá bem aberta,
imagina agora contra os Lions, né, daqui por diante, então precisa acertar, tem os detalhes aqui dos Packers, tem a bye week aí parar para resolver esses problemas de Green Bay. Aí a gente vai para essa partidaça, que eu errei meu prognóstico, errei feio aqui, né, eu não vou ter vergonha nenhuma em falar que eu errei feio, porque tivemos uma vitória contundente aqui da equipe do Kansas City Chiefs, 37-20 sobre o Baltimore Ravens. É um jogo que acende um alerta mais do que laranja em Baltimore, né? Porque agora Kansas City está 2-2, Baltimore está 1-3. Calendário complicado, né? Pegou Lions, pegou Bills e pega o Kansas City Chiefs nesse comecinho, um começo bem pesado mesmo. Mas, cara, é difícil, né? Porque foi um jogo bem pouco característico de Baltimore. A gente tinha uma expectativa muito grande por conta da defesa, tá certo? Tem 7 jogadores que estão machucados, peças importantes defensivamente que estão fora desse grupo, mas mesmo assim a gente fica com o pé atrás, porque é uma lesão atrás da outra. Uma campanha inicial, a primeira campanha que termina com um touchdown muito bonita, muito boa, né? Bem forte assim, com o Derrick Henry trombando, indo para cima, passando pelos caras, Lamar Jackson sendo Lamar. De repente as coisas foram saindo do caminho, né? Muito graças ao Spagnuolo, não tem o que dizer, é um baita do coordenador defensivo, né? E o ataque dos Chiefs funcionando muito bem mesmo. A volta desse cara aqui é muito importante. Xavier Worth voltou, fez bastante a diferença, ele dá uma profundidade para o ataque, ele puxa mais esse grupo, abriu espaço mais para o Travis Kelce, ele gera uma preocupação. Então foi uma grande partida do ataque do Kansas City Chiefs, como a gente quer ver, né? Aliás, o Thornton teve mais uma partida com highlights, né? Essa recepção aqui foi uma boa recepção. Mahomes, 270 jardas passadas, 4 passos para touchdown, grande jogo do Patrick Mahomes, e o ataque me dá alguns sinais, só que eu fico com o pé atrás, porque essa defesa do Baltimore Ravens tá longe de ser uma coisa que a gente, né, projetava, muito por culpa das lesões. Tá fora dos playoffs? Não tá fora dos playoffs ainda, porque não é uma divisão complicada, porque eu acho que os Bengals não vão resistir. Eu não tenho uma confiança, daqui a pouco eu vou falar mais sobre a equipe do Pittsburgh Steelers. Então ainda dá para recuperar e dá para ir para os playoffs. Mas hoje eu já tiro boa parte da chance que eu achava desse time chegar no Super Bowl. Né? Eu acho que a torcida dos Ravens tem visto ano após ano bons times que depois decepciona nos playoffs. Esse ano já está decepcionando antes. Né? Então é bom que já nem cria uma expectativa assim para os playoffs, mas eu não coloco hoje os Ravens como um time favorito para chegar no Super Bowl. Né? Acho que o Kansas City Chiefs tem mais chances, porque mostrou mais competência. Né? Eu estou achando que os Ravens está sendo um pouco mais do que a questão simplesmente de lesão. Acho que o time tá devendo mesmo. A gente fala mais tarde mais sobre esse jogo. Vamos lá, vitória dos Rams sobre o Indianapolis Colts, 27-20. Tivemos aqui 2 interceptações do Daniel Jones, mas foi um bom jogo do Daniel Jones, tá? Foi um bom jogo aqui, é o que eu falei, eu achava que a vitória dos Rams era o mais provável, mas eu achava que eu queria ver como que jogaria a equipe dos Colts e jogou bem, fez uma boa partida. A gente tem que dar um chapéu de burro para esse aqui, né? O Adonai Mitchell, genial, ele tirou 14 pontos do time. Primeiro que o touchdown que ele desperdiça, que ele faz a recepção incrível, a jogada espetacular, de melhores da semana, melhores da temporada, e aí ele solta a bola antes porque querer fazer uma gracinha de esticar o braço ali e perde o controle e é touchback. E ele teve uma falta também, um holding que era uma boa jogada do Jonathan Taylor, acho que até que era touchdown, né? E a falta volta por conta dele ali. Então, boa partida dele nos números, só que isso aqui podia ser bem melhor, né? E mudava completamente o cenário do jogo. Grande partida dos Colts, estou mais convencido que esse time aqui é um bom time. É um bom time, ainda bem. É bom ver o Daniel Jones indo bem. Acertei o palpite, mas saí com uma boa impressão da equipe do Indianapolis Colts. E a equipe do Stafford, né, acho que mantém-se naquela linha. Eu tenho meus altos e baixos com relação a esse time.
eu acho que é competente, é capaz de levar a vitória numa partida equilibrada como foi essa daqui, mas, sabe, sempre fica muito naquela flutuação. É um time que vai chegar longe, é um time que vai brigar sim, Puka Nacua, partidaça, né? 13 recepções, 170 jardas, é um baita de um jogador. Tutu Atwell merece ser mais bem visto. Tutu Atwell fez uma recepção, 88 jardas. O Tutu precisa ter mais, tá? Observação em cima dele, porque ele é um jogador incrível, é um jogador que faz essas partidas. Foi isso aqui, foi um momento, né, decisivo ali, cara. Foi um passe em profundidade, o Tutu tá lá para fazer a recepção. Ele é um cara que já mostrou qualidade e ele fica de boa, né? Não tem problema. Aparentemente é um cara que não briga para ter mais targets, mais participação no time, apesar de já ter mostrado que merece, né? E foi o cara que fez a diferença. Aí teve essa interceptação em cima do Daniel Jones para encerrar o jogo, mas aí também tem muito da qualidade da defesa dos Rams, né? E assim, ainda assim é o Daniel Jones, vamos ver para frente, mas não me abala. Acho que o Daniel Jones está fazendo uma boa temporada de qualquer jeito. Vamos lá para a vitória dos Eagles, outra vitória que eu previ, mais ou menos do caminho que eu tinha previsto, né? Com a tentativa da equipe dos Buccaneers de conseguir virar o jogo, que parecia muito pro lado dos Eagles. Só os Eagles e os Bills estão invictos na temporada até aqui. Graças ao ímpeto e à força ali do Baker Mayfield, né? Você ganha, você perde pelo Baker Way, né, vamos dizer assim, porque ele tem hora que é maluco mesmo. Jalen Hurts não fez uma grande partida ofensivamente, segundo tempo dele, né, nos passes, não tem jarda, não tem nada, não tem conexão, mas tem aqui, né, 2 passos para touchdown. Ele fez o que era necessário quando era necessário. Então, talvez se fosse cobrado, mas não é uma partida de um quarterback que você fala, nossa, que coisa espetacular. Né? Saquon Barkley teve um touchdown anotado, correndo com a bola. É um jogo com números bem curtos, né? E vou pegar aqui o A.J. Brown, acho que é o principal, né? Foram 9 passes lançados na direção dele, com 2 recepções e 7 jardas no total, tá? Foi isso. Aí ele teve uma recepção de 9 jardas e depois na outra ele perdeu jardas. Então o A.J. Brown é o que está destoando, mas aí você pega até o Devonta Smith, né? Teve 2 targets, 2 recepções, 29 jardas e só. Então são números muito raquíticos aqui desse grupo de recebedores dos Eagles, porque é o estilo de jogo dele, né? Mas a defesa é um espetáculo, a defesa é incrível, Kenyon Mitchell, cara, todo mundo aqui, né? Todo mundo fazendo grande partida, fazendo um grande jogo, Cooper DeJean. Que grupo espetacular que é essa defesa dos Eagles. E aí você tem o Baker Mayfield, né? 22 de 40, 289 jardas passadas, 2 passos para touchdown. A conexão dele com o Egbuka, conexão de 77 jardas. Tem passe para o Irving de 72 jardas. Você vive e morre pelo Baker, porque ele vai buscar lá. É um time bem legal de ver, é um time gostoso de acompanhar, ainda que tenha tantos seus problemas, né, ofensivos, muitas lesões no ataque e na defesa também, mas é um time bom. O placar estava lá, chegou a estar 21-3, 24-3, e aí foi buscando, foi chegando, foi se aproximando para terminar, né, com o safety ali ainda, né, turnover on downs, e aí você termina depois do jogo com esse placar, com esse safety aqui para encerrar a sua partida, mas já sem chance para a equipe dos Buccaneers de buscar alguma coisa no jogo. Vitória dos Giants, tivemos uma vitória dos Giants, estreia do Dart foi sólida. Calma, Nova York, não é o maior quarterback de todos os tempos, não é nada disso, muita calma nessa hora. 13 de 20, 111 jardas passadas, um passe para touchdown, 5 sacks, nada de sólido, fez o que precisava ser feito, foi lá, contou com um jogo terrestre muito bom também, né? O Scatterbull muito bem no jogo, perfeito. Plano de jogo mais simples, né? Acho que foi um bom trabalho do Debel também. Simplificou o playbook, não forçou demais. É um calouro que você coloca contra uma boa defesa, que era a defesa dos Chargers. Os Giants pediram em vários momentos para perder o jogo, pelo menos empatar no finalzinho, mas jogo de muitos erros da equipe dos Chargers.
né? Duas interceptações do Herbert, que foi muito incomodado. Eles perderam o Joe Alt no comecinho do jogo. O Joe Alt foi com uma lesão no pé, estava até usando bota ali na sideline, e é um cara que estava muito bem de left tackle, já estava na posição do Slater, que já está fora, então a linha teve seus problemas, foi muito pressionado o Justin Herbert, e cometeu erros, né? O jogo terrestre funcionou com o Omarion Hampton, o Quentin Johnson teve mais um touchdown, teve seus pontos positivos, mas os desfalques fizeram falta também. O Led McConkey foi pouco utilizado por conta de lesão também, então esses vários problemas, mas muitos erros dos Chargers em uma partida sólida. Se eu fosse falar aqui dos Giants, quem foi o calouro que foi o cara que deu essa vitória, falava Abdul Carter. Né? A pressão que foi lá em cima foi espetacular, o que ele atrapalhou a vida do maravilhoso Justin Herbert. Não está escrito, grande jogo da equipe dos Giants vencendo em casa. É um time que está 1-3 agora, passa um sinal positivo, o calendário não é dos mais fáceis, mas é um jogo ok, né? O Dart mostrou que, ok, merece a posição, né? Foi mais seguro que o Russell Wilson. Poderia ter vencido com o Wilson? Talvez sim, mas tá aí o Dart, bom pro Double também. Os Bills venceram os Saints. Vou destacar um ponto negativo, tá, dos Bills, porque 189 jardas terrestres é muita coisa para você ceder. Muita coisa contra a equipe dos Saints. Jogo positivo dos Saints porque manteve esse placar aproximado, né? Não foi essa lavada toda que um 31-19 pode mostrar. Foi um jogo bastante mais equilibrado do que eu achei que deveria ser. Né? Em vários momentos você via um jogo até um tímido aqui do Josh Allen, foi interceptado uma vez, algumas falhas desse time, não sei se entrou com tá tranquilo, não tem problema, né, vou para cima, mas um jogo que eu levanto um alertinha só porque achava que ia passar o carro, o placar mostra isso, mas 189 jardas terrestres para o New Orleans Saints não é pouca coisa, tá? Spencer Rattler teve uma boa partida, né? Mais uma derrota para ele, 4 derrotas e temporada passada não tinha vencido nenhum jogo, então ainda não venceu uma partida na NFL, mas teve alguns bons sinais. Aliás, parabéns para quem inventou, teve essa também, né? Nossa, inventou de colocar o Chris Olave para passar, fazer uma trick play, fazer um Philly special ali, né? Uma jogadinha ali. E, nossa, Chris Olave que não tem recepção para touchdown na temporada e já tem uma interceptação. Parabéns aí pro Chris Olave, grande jogo. Né? Ele não tinha, né? Depois ele foi lá e recebeu um passe para touchdown, mas ele antes lançou uma interceptação. Vitória dos Falcons sobre os Commanders. Acabei apostando nos Commanders, não mudei meu palpite no domingo quando eu coloquei lá meu placar, porque eu tinha falado que eu não ia mudar, né? O palpite foi dado na sexta-feira, quando eu tinha a ideia de que o Jayden Daniels jogaria. O Jayden Daniels tinha falado que estava normal, treinou quarta-feira tudo bem, treinou normal quinta-feira também, mas acabou sendo deixado de fora, né? Não sei se a comissão técnica achou que bastava, que estaria suficiente, dava para ganhar com o Marcus Mariota, mas não dá, é fraco, né? É fraco, foi interceptado, uma partida ruim do Mariota, não conseguindo. Não foi um grande jogo também da equipe dos Falcons, não, né? O Michael Penix também teve 313 jardas, mas 2 passos para touchdown, teve uma interceptação. Não é uma coisa assim de encher os olhos, mas isso aqui agrada o torcedor quando ele vê lá, o torcedor dos Falcons, ó, Bijan Robinson com um touchdown, Drake London tem um touchdown, Kyle Pitts tem um touchdown, quer dizer, todos os caras que você pegou nos últimos anos apostando que seriam boas peças para o seu ataque, eles foram lá e fizeram, né? Tudo bem, teve fumble do Bijan, teve fumble do Michael Penix, mas tudo isso teve, né, o seu destaquezinho ali. Então é aquela coisa que dá uma confiança. Quando você vê ainda o Tampa Bay Buccaneers perder um jogo, você fala, dá para disputar a divisão. Acho que a divisão dá para disputar, mas não coloco muito mais. Eu não confio assim na equipe dos Falcons ainda não, porque foi um placar apertado contra um Washington Commanders que estava com seus problemas, sem o Mariota, sem desfalque também recebedor, né? Então perdeu gente e era uma presa fácil. Vitória do Pittsburgh Steelers sobre o Minnesota Vikings, jogo ruim do Carson Wentz,
né? Até o finalzinho ali foi um jogo muito ruim dele, as interceptações, as decisões, as tomadas de decisões, a demora para fazer as coisas, a leitura errada também tinha lá, tinha o Hawkinson fazendo bloqueio num sack que ele leva, era o Hawkinson que era o responsável por parar o TJ Watt. E aí ele só faz assim no Watt, o Watt sai, ele vai tentar se apresentar como opção, mas antes dele se apresentar, o Watt já tinha jantado o Carson Wentz. Um jogo ruim dos Vikings, bom jogo dos Steelers, que começa com um bom momento, como fez contra os Patriots, depois tem uma queda muito grande, né? É um jogo que eu acho que é tímido de novo do Aaron Rodgers, poucos passes, 22 passes tentados, 18 conectados, 200 jardas passadas, um passo para touchdown apenas. Contando com o jogo terrestre, Gainwell teve um bom jogo aqui. O DK Metcalf, recepção e uma touchdown de 80 jardas ali, aquele grande momento do Arthur Smith comandando esse ataque, mas que não vai muito adiante. Tem alguns momentos que o Aaron Rodgers dá uns passos para trás e você fala, nossa, cara, parece meio que showball, parece um aposentado fazendo. Não é uma grande coisa. Eu não confio assim nesse 3-1 dos Steelers, porque eu não acho um time bonito. Né? Os Vikings perderam o jogo porque fizeram um jogo de muitos erros, né? A partida toda foi cheia de erros e acabou perdendo. Primeiro jogo lá em Dublin, né, que aconteceu. Partida interessante, gostei lá do Croke Park. Sei lá, é bom ver o futebol americano na Europa. Não passou, né? Falou que ia passar na TV aberta. Na TV aberta não, ia passar no Sport TV, acabou não passando. Não sei o que aconteceu também, eu tinha visto a postagem, até comentei com o pessoal que ia passar. Tava crente que ia passar, vi no Game Pass. Aliás, eu assisto quase tudo no Game Pass. Esse atropelo que nós tivemos do Detroit Lions para cima do Cleveland Browns, 34-10. Aqui mais do que esperado. O Joe Flacco teve um passe, uma interceptação que, pelo amor de Deus, né? Nossa senhora, uma coisa tão bizarra, tão incrível aqui. Joe Flacco, 2 interceptações. Não tá hora de trocar, né? Botar o Dylan Gabriel para jogar, bota o Shedur, vai testando as coisas, porque não vai para lugar nenhum, né? Então, não que tenha sido uma partida ofensivamente bonita da equipe dos Lions, mas venceu como tinha que vencer. É só que a equipe dos Browns realmente é um time muito fraco mesmo. Um atropelo dos Patriots para cima do Carolina Panthers, né? Bom jogo aqui do Drake May, jogo do time de especiais também, muito bom, né? Drake May com 2 passes para touchdown, partida segura também, um jogo sólido. Deixa eu ver se tem aqui as estatísticas dos especialistas aqui do retorno, né? Aqui o retorno. O Marcus Jones foi muito bem, foram 3 retornos, 167 jardas, teve retorno e touchdown, 87 jardas, um outro retorno muito bom também. Então, assim, Marcus Jones, o MVP da partida para mim, né? Foi muito bem no retorno de punts. E então, times especiais voltando a fazer a sua parte nos Patriots, coisa que o torcedor se acostumou nos últimos anos. E aí o Drake May fez uma partida muito segura também, muito sólida. Stephon Diggs também aparecendo em momentos importantes. Teve uma quarta descida que ele faz uma recepção longa. Hunter Henry é uma bola de confiança ali que faz, né? Os tight ends em geral, mas distribuindo bem a bola. O problema para mim da equipe dos Panthers, o Bryce Young foi para o banco em dado momento, o Andy Dalton entrou. Esse time está andando para trás. O time dos Panthers, até semana passada eu achei que ia para algum lugar. Não acho que o Bryce Young vai conseguir virar jogador mesmo. Não sei, né? Quando eu acho que está indo bem, ele vai para trás. Quando eu acho que volta. Então é um time que, como um todo, tá sofrendo, que tá ruim de ver. Né? E aqui ficou claro, esse 13, aliás, nem é mentiroso. Os Patriots faziam quanto quisessem. Primeira campanha tem touchdown, né? Os Patriots saíram atrás no placar, campanha do Carolina Panthers, e depois não tinha, né? Não tinha jogo. Deixa eu ver se dá para colocar aqui. Então tá, punch, perdeu o field goal, punch, fim do half, né? Aí turnover on downs, punch, downs, e aí o touchdown no final, já quando estava 42-6. Então um jogo ruim mesmo do Carolina Panthers, um time muito fraco de se ver jogar. Assim como é muito fraco o Tennessee Titans, muito ruim, acho que é o pior time, tá? Pior mesmo, porque esse jogo também estava equilibrado, como não deveria estar por mais tempo do que deveria, né? Acho que os Texans não fizeram um grande jogo também, mas foi uma partida muito fraca da equipe do Tennessee Titans. Vejo
mais pontos positivos na equipe dos Saints do que nos Titans. Hoje, no Power Ranking, para mim, eles estariam em último lugar, né? E vamos lá, venceu porque tinha que vencer, né? Os Texans vencem sua primeira partida finalmente aí, enquanto o Titans está 0-4. Jogo ruim também foi esse jogo aqui, tá? E vitória do Jacksonville Jaguars, porque São Francisco cansou de errar, 4 turnovers, teve interceptação, teve fumble, strip sack, né, em cima do Brock Purdy. Brock Purdy não fez uma grande partida. Foi um jogo de muitos erros mesmo do San Francisco 49ers. Até tentou lutar no finalzinho ali, chegou a mostrar alguma coisa, poderia ter tido melhor sorte na partida, né? Teve um bom momento o San Francisco 49ers na reta final, mas não merecia vencer, não merecia mesmo, né? Um jogo de muitos erros e cedendo o touchdown de tudo quanto é forma, né? Então teve touchdown passado, teve touchdown terrestre, teve touchdown de times especiais, né? Teve o retorno do punch que estava procurando do Parker Washington. Então os 49ers pediram para perder e perderam, tá? Primeira derrota de São Francisco jogando em casa, é um time que não passa confiança mesmo. Depois teve treta, né? Ainda foi legal o Cohen brigando com o Robert Saleh, que falaram de acho que roubar código, né? Sinalização ali. É legal a treta. Aí teve até uma, não fala meu nome, não põe meu nome na sua boca. Espetacular. E pra gente fechar aqui, essa vitória do Chicago Bears sobre o Las Vegas Raiders. Dói ainda mais, né, a derrota dos Patriots para os Raiders, porque foi um jogo muito ruim dos Patriots e é muito ruim. O time de Las Vegas tem uma boa defesa, tem o Max Crosby, mas você tem os seus problemas ofensivos. Até que o Ashton Jeanty foi lá e conseguiu fazer mais, porque ele teve 21 carregadas, 138 jardas e esse touchdown anotado com as pernas, mais 2 touchdowns recebidos. Então foram 3 touchdowns do Jeanty ontem, só que o problema dele é que é o seguinte, né? Quando ele vai correr com a bola, ele pega e a linha ofensiva é tão ruim que ele pega e antes dele cruzar a linha de scrimmage, ele já tem contato. É um cara que não tem espaço nenhum para jogar, então é difícil para o Weston Jeanty jogar. E sofreu o Geno Smith com 3 interceptações. O Geno tá andando para trás também, né? Tá voltando a ser aquele velho Geno. Também não foi um grande jogo dos Bears, não. Venceu com o field goal bloqueado, lá um erro no final. E o pessoal até falou que é estranho para a equipe dos Bears vencer um jogo em que eles estavam com um final emocionante, né? Então foi esse field goal aqui de 54 jardas do Carson que acabou sendo bloqueado e deu a vitória para o Chicago Bears. Teremos 2 partidas hoje aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar rapidinho aqui o calendário, né? Monday Night, rodada dupla, então às 8h15 do horário de Brasília, 8h15 do horário de Brasília, teremos Jets contra o Miami Dolphins. Falei que eu acho que os Dolphins vencem esse jogo. E teremos às 9h15 do horário de Brasília o Denver Broncos contra o Cincinnati Bengals. Meu palpite foi vitória do Denver Broncos. A gente vai ficar de olho nessas partidas, volta amanhã. Mas hoje à tarde ainda vai rolar a live, então se inscreve no canal. E peraí, deixa eu colocar aqui. Se inscreve no canal, clica no sininho para ser notificado assim que sair um vídeo novo, ou então que for começar a nossa live, tá? Colabora com o que passa. Valeu, aquele abraço.